Estamos de volta, então, ao podcast Entre Fé e Razão. Aproveita mais uma vez para se inscrever no canal, para divulgar e para ficar por dentro de tudo que já aconteceu aqui, os episódios anteriores. Comigo aqui na mesa, ele, o psicólogo Eudes Alencar. Tudo bom, Eudes? Tudo bem. Estou empolgado com o tema de hoje. Isso mesmo, vícios e compulsões. O problema é a gente ficar com aquela compulsão de querer ficar falando muito até o final, mas tenho certeza que você vai aproveitar cada instante. Eudes, do ponto de vista da psicologia, o que seria um vício? O que seria uma compulsão? Olha só. Bom, vício é um termo genérico, né? Não é um termo exatamente técnico. O vício a gente fala dele com a palavra mais, que chamaria técnica, dependência, né? Mas seria interessante a gente dar primeiro uma definição de compulsão, né? Compulsão, ela é um quadro, é uma condição que está presente em muitos transtornos mentais. É mais comum, né, a gente ouvir falar no TOC, né, o famoso transtorno obsessivo compulsivo. Então, a compulsão é a repetição de atos. Ele não precisa fazer sentido nenhum. Normalmente não tem sentido nenhum. É uma tentativa de controle. Essa repetição, ela produz um alívio emocional, um alívio psíquico. E as pessoas repetem isso sem uma razão prática, sem uma razão objetiva. Então, a compulsão era um quadro, né, da dependência. A dependência, então, que a gente chamaria de vício, é também uma condição em que a pessoa, como a própria palavra já sugere, depende, né, ela está subjugada, submissa a algum tipo de coisa ou pessoa. A gente pode falar um pouquinho mais na frente sobre dependência emocional, né? Pelo menos definir um pouquinho. Certo. Mas a dependência seria isso. Então a pessoa se encontra subjugada, presa a uma situação. E aí nós temos uma infinidade de possibilidades, não é? Compulsão, ou perdão, a dependência de jogo, a dependência da alimentação, né? Compulsão alimentar, a dependência de drogas, que é a mais que vem mais claramente à nossa mente, né? Então, qualquer coisa pode produzir essa situação de dependência. Ok, Eudes. Nós falamos de compulsão, falamos de vício, você falou uma palavra que é um termo que se ouve também falar muito, dependência. E aí eu queria que a gente descesse um pouco mais para que você falasse desse... De onde é que vem essa dependência? De forma leiga, eu que não conheço a fundo o assunto, já ouvi falar desse mecanismo de recompensa. Explica pra gente o que é isso. O que é esse mecanismo de recompensa que gera essa dependência e que pode vir a se tornar um vício? Beleza. Bom, há muitas também possibilidades porque alguém fica dependente, né? Alguém desenvolveu uma dependência de tal coisa. Por que isso aconteceu? Há estudos que mostram com algum grau de certeza, então é um elemento muito importante, que é o fator genético. Perfeito, então hereditário. Hereditário, né? Então a gente percebe isso quando a gente faz estudos familiares e nós encontramos, por exemplo, uma família que tem muitos alcoolistas. Então você percebe essa situação se repetindo nas gerações posteriores. O avô era alcoolista, aí um tio também era, e assim sucessivamente. Então tem esse elemento. Os outros elementos, eles estão mais na condição existencial nossa. Às vezes, para resolver um problema, nós usamos, por exemplo, é muito comum, a pessoa, vou usar aqui a bebida de forma relaxante, social, para me distrair. Só que essa pequena situação desencadeia um elemento. A bebida passa a se tornar um elemento central. Eu me torno dependente dela para trabalhar, para me relacionar com as pessoas, para funcionar de modo geral. Entendi. Mas aquele elemento que tem um quadro fisiológico também, não é? Quando existe substância, e aí eu vou já chegar naquilo que você perguntou, né? No mecanismo de recompensa. O que é o mecanismo de recompensa? É a vivência, a experiência do prazer com alguma coisa. Então, eu bebi, vamos usar a bebida ainda como exemplo. Eu bebi e eu me senti mais relaxado. Eu senti uma leve euforia. Aquele problema, aquela coisa, o obstáculo na minha vida. Os problemas do trabalho, da família. Isso, aquilo meio que desapareceu momentaneamente. Olha que coisa legal. Na minha mente aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu não quero que você fique preocupado com dois nomes que eu vou falar aqui, ou alguns, mas é porque são os nomes certos da coisa. Então,
A bebida, o álcool, ele vai para uma área lá no córtex límbico, bem no centro do nosso cérebro. E ele ativa a área produtora de dopamina, chama área tegmentar ventral. Essa área produz a dopamina. A dopamina, por sua vez, ela vai estimular uma outra estrutura chamada núcleo accumbens. Esse tal desse núcleo accumbens é que produz o prazer. Mas veja, não é só isso. Isso está relacionado às emoções, que a amígdala, que é uma estrutura que também está no cérebro, reativa ela, por exemplo, a alegria. Uau! Né? Essa alegria é associada à memória. Então, um registro é criado. Olha, toda vez que eu tomo uns drinks, eu sinto isso. Então, eu aprendi. E aí, eu reforço isso continuamente. E então, quando eu me espanto, eu estou dependente. E quando eu tiro a dependência, dentro da dependência também tem uma outra coisa chamada impulsividade. Mas antes, só para lembrar, esse sistema que eu mencionei aqui, gente, fisiologicamente falando, é um famoso circuito de recompensa. Certo. Vai acontecer com o quê? Com a bebida? Foi só um exemplo. Com comida, com jogo. O mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Com sexo, né, compulsivo. Tudo que se torna compulsivo e impulsivo, e a impulsividade, só para traduzir, é quando eu reajo instantaneamente a alguma coisa. Eu faço sem pensar. Eu não penso nas consequências. Eu sou imediatista. Eu quero a instantaneidade da coisa. Então, eu simplesmente... O aqui e agora. Eu sou reativo. É o aqui e agora. Então, a impulsividade também é um outro quadro que aparece em vários transtornos mentais, que também é um elemento que está lá, que contribui, que ele faz parte do quadro geral. Mas o circuito de recompensa é isso que eu mencionei, tá? Uma coisa pode ser um ato, pode ser, por exemplo, eu jogar o bet, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas dependentes de jogo no Brasil, e olha que os cassinos, até onde eu sei, nem abriram no Brasil. Ainda não. Imagina quando abrirem, né? Então, assim, nós vamos multiplicar, triplicar o número atual. O fato é que são de 2 milhões, tá, gente? Hoje, estima-se que tem 2 milhões de pessoas viciadas. O viciado, ele já quebrou financeiramente, ele já, às vezes, perdeu a família, ele já perdeu o emprego. São pessoas nessas condições. Parece pouco, né? Mas é só o que as pessoas estão conseguindo mapear, né? Tem muito mais gente, eu imagino. Isso vai aumentar, infelizmente. Ok, Eudes, você falou de uma coisa também que me chamou a atenção. Você falou de um traço hereditário. E aí, assim, de repente a pessoa que está nos assistindo aqui lembrou que tem um tio, que tem um primo, que tem um avô, e principalmente nos anos anteriores, lá na década de 70, 80, se bebia para ficar mais corajoso, para ficar mais socialmente aceitável, né? E assim... Existe alguma forma de quebrar isso? Ou esse traço hereditário ele vai passar e de repente lá um neto, um bisneto vai desenvolver isso? Existe uma forma de intervir isso? Não, infelizmente não, né? Veja, é uma condição, a gente falou, genética, né? Tá lá. O elemento que é o gatilho. Agora, é importante lembrar que eu disse não, né? No sentido de que eu não posso tirar essa condição da pessoa. É isso. Estou falando. Agora, existem coisas que nós podemos fazer sim. Por exemplo, pais que criaram filhos com uma educação saudável, firme, e você dá a essa pessoa condições dela ser uma pessoa autônoma, uma pessoa capaz, uma pessoa que resolve seus próprios problemas, uma pessoa que é equilibrada. Sim. A moral, né? Os ensinos morais, o ensino religioso, esses elementos, eles são fatores de proteção. Mas o gatilho está lá, dentro daquela pessoa. Se a pessoa, por alguma razão, passa por uma situação muito estressante na vida, mesmo com todos esses conteúdos, é possível que ela possa, por exemplo, ter usado, eu vou continuar com o exemplo da bebida, né? Que ela tenha usado a bebida porque é o mais difundido. Só para vocês terem uma ideia. É uma droga socialmente aceitável. Eu me lembrei agora de um dado interessante. Em 2017, é o estudo mais recente, né, que a gente tem, a Fundação Oswaldo Cruz fez uma pesquisa nacional sobre o uso de psicotrópico, bebida, etc. Sim. No Brasil. Eu fiquei alarmado. Mais da metade da população brasileira, entre 12 e 65 anos, usou álcool.
2,3 milhões de brasileiros estão dentro do quadro de pessoas dependentes de álcool. Mas me assustou muito como é que mais da metade da população. Por quê? É um tipo de droga que não só é aceitável, mas ela está livre em qualquer lugar. Entendi. Em qualquer lugar. As leis brasileiras dizem assim, olha, você não pode vender bebida para criança... Para menores de 18 anos. Agora, convenhamos, quem que faz isso? Né? Elas vendem mesmo. Você vai no supermercado, vai em qualquer lugar, compra, não tem ninguém lá dizendo, não, você não pode comprar. Porque é uma frouxidão, né? Então, infelizmente, só para voltar, eu não posso tirar o elemento genético, mas eu posso adotar mecanismos que vão proteger essa pessoa no futuro. Ok. Eudes, você falou entre essa formação, você trouxe um elemento que tem tudo a ver com o nosso podcast, Entre Fé e Razão. Vamos agora então, você falou dessa formação religiosa, desses ensinamentos morais. Vamos então aqui para a área da espiritualidade, que também é um dos nossos focos. Como então uma fé solidificada, cultivada, pode ajudar alguém a evitar se enveredar pelo caminho do vício, ou então aquele que já está enfrentando o vício? O que a palavra de Deus fala sobre autocontrole? Bom, no sentido de quem ainda não tem vício, e por alguma razão na vida dele, ele acabou abraçando a fé. E nós estamos falando da fé cristã, tá, gente? Quando eu falo de espiritualidade aqui, pelo menos da minha perspectiva, eu queria que você que está nos assistindo entendesse imediatamente que eu estou falando da perspectiva da fé cristã. A fé baseada na Bíblia, não qualquer outra fé. E nenhum desrespeito a qualquer outra fé, tá? É a minha fé. Então, é bom deixar bem claro. Sim. Então, veja só. A própria fé ela é protetora. A fé, a prática da fé, na verdade, né? É claramente que a gente ouve, inclusive, as pessoas dizendo, não, o crente não bebe. Isso é cultural, num certo sentido, né? Nós herdamos uma cultura, que eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas se a gente for para a Europa, por exemplo, é muito comum, né, os crentes, né, praticantes, inclusive, beberem alguma coisa. Só que também por uma cultura, você raramente vai encontrar pessoas. O índice de pessoas alcoolistas lá é muito baixo. Muito mais baixo do que aqui, infinitamente mais baixo, né? Mas, enfim, a fé, ela protege. Ela diz, olha, você não bebe, o crente não bebe, e a pessoa não bebe. Digamos, então ela já se protege. Olha, o crente não fuma, então ele também já se protege disso. Mas agora você também fez uma pergunta. Você disse, eu dizia a pessoa que já está no problema, numa condição. Olha só que interessante. Existem hoje no Brasil, eu não sei qual o número, mas uma quantidade realmente enorme de centros de tratamento, né, de terapia, para recuperar pessoas que estão em estado de algum tipo de dependência, né? E especialmente na área dos químicos, né? Álcool e drogas. Tal. Droga, maconha e tal. Então, olha só, e a maioria deles usa a fé como um dos elementos na terapia. Mesmo aqueles que são laicos, utilizam ou abrem as portas ou são receptivos à fé. Por que seria isso? Porque a fé, ela é a mudança de vida. A Bíblia vai chamar de nascer de novo. E o novo nascido, ele é, como a Bíblia diz, uma nova criatura. Então essa nova criatura, é interessante que ela, não é que ela renegue, ela ganha mecanismos psicológicos e espirituais, conexões de pessoas que vão apoiá-la e vão ajudá-la, que vão ajudá-la a caminhar uma vida agora sem a dependência. Dependência, o livramento da dependência é um processo, né? Pode acontecer de forma instantânea? Claro, pode, né? Tudo pode. Mas, normalmente, é um processo. Essa pessoa passa por uma clínica, medicação, muitas vezes psiquiatra, terapia, e então a ajuda da comunidade de fé faz com que essa pessoa, então, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou lá, fique empoderada, né? Para ela poder gerir a própria vida sem aquele elemento da dependência. Ok. Eudes, você falou desse elemento fundamental que é a espiritualidade, que vai dar esse suporte. É possível, nesse campo, nós falarmos de cura completa da pessoa jamais voltar ao vício, uma vez que ele tem esses elementos de ajuda? Você até está meio que sorrindo. É possível, Eudes? Olha, eu não tenho conflito em relação a isso, tá? Para mim é muito claro. Mas existe um conflito de posições.
entre as pessoas da fé, eu falo pastores, enfim, e seus similares, não é? Que dizem que uma vez que a pessoa liberta, né? Essa palavra é muito usada, né? Isso nunca mais a pessoa vai ter, vai voltar. Nenhuma recaída, não, nenhum problema. Não vai, não. Bom, o que a ciência diz? A ciência não concorda com isso. Como é que a gente concilia isso? Exato, a gente concilia, nesse caso em particular, a gente abre a porta para uma cura absoluta, alguém que foi curado de forma milagrosa, mas o que é o normal, a média das situações? São pessoas que são curadas, há uma remissão da dependência, porque eu posso usar essa palavra, porque ela é considerada uma doença, então uma remissão da dependência, seja lá do que for, mas essa pessoa precisa cuidar, ela precisa ficar precavida, ela precisa estar atenta, porque esse elemento, ele criou mapas cerebrais. Lembra que eu falei? Há uma fisiologia no cérebro, há um registro da memória de que aquela coisa é muito prazerosa. Então, quanto mais eu fortaleço as outras áreas da minha vida, mais frágil essa área fica da dependência, porque eu substituí. Agora minha vida é mediada por outras coisas. Eu dependo de outras. Há uma variedade de coisas das quais eu dependo. Não daquela única que se tornou uma obsessão, uma compulsão e que eu usava de forma impulsiva. Então, a ideia é, eu tenho um problema. Reconheço que tenho, assumo que tenho esse problema, sou uma pessoa em remissão. É mais ou menos como os narcóticos anônimos ou os alcoolistas ou alcoólicos anônimos falam. Em quanto tempo eu estou livre do problema? Eu estou há 12 anos, mas é só por hoje. Essa é uma técnica incrível, maravilhosa. Porque quando eu digo é só por hoje, no dia que eu for assediado pelo desejo, eu digo eu vou suportar só por hoje. Amanhã eu não sei. E assim, anos se passam. Então eu conheci várias pessoas com décadas, com menos de 10 anos, com pouco tempo, mas que se mantinham firmes, colocaram substitutivos positivos, a religião uma delas, a prática religiosa, às vezes foram estudar, foram formar uma família, né? Criaram novos espaços de amizade, tudo isso são elementos maravilhosos que vão ajudar essa pessoa. Ok. Eu disse aí, nós chegamos então a dois elementos que eu acho importante a gente discorrer também nesse nosso bate-papo, que são o autocontrole e como evitar alguns gatilhos. Por exemplo, você, na tua prática psicológica, no consultório, já deve ter visto pessoas com problema de álcool. Eu não vou para certas festas, eu não ando em determinadas companhias, eu não me exponho a determinadas situações. Como é que isso acontece na prática? Beleza. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Você já teve um carro velho? Eu já tive. Carro velho é uma escola incrível para você entender um pouco de mecânica. E o carro velho, ele tem manias. A maneira, por exemplo, de ligar a chave. Está meio afolosado lá onde você bota a chave. Mas você descobriu que tem um jeitinho. Qualquer outra pessoa que não conhece o carro velho, fica lá tentando e o carro não liga. Não, o carro não ligou. Não, meu amigo, calma. Né? E você vai lá no seu velho carrinho, porque ele tem um jeitinho, e você coloca a chave de uma certa maneira e o carro, né? Funciona. Eu quero pegar essa imagem. Agora, pega essa imagem e coloca em você. Você é o carro velho. Você precisa se conhecer. Você precisa saber onde estão as suas areias movediças, os seus campos minados internos. Você precisa saber sua vulnerabilidade. Você precisa saber onde está a sua fragilidade. Logo, sabendo delas, existem placas ali. E alguém dentro da minha cabeça, que sou eu mesmo, vai dizer, ei, você está se aproximando de algo que é perigoso para você. A maioria das pessoas, o autocontrole, ele depende fundamentalmente disso. Não existe autocontrole, eu aprendi uma fórmula mágica, infalível. Dormindo você pode praticar. Como muita gente vende por aí. E então, você vai usar isso, vai ser batata. Usou, você tem controle. Não tem. Não tem. Força de vontade, compreensão, às vezes até a experiência do sofrimento, lembrar de como você sofreu.
de como você destruiu a sua vida e de outros. Tudo isso, a memória, são elementos que ajudam a reforçar eu dizer não. E eu lembro de novo da técnica, que não é só para isso, tá, gente? Viver o agora, viver o presente momento, vivê-lo intensamente. Quando é triste, quando é sofrido, quando é feliz, na abundância, na escassez, como Paulo comenta lá em Filipenses 4, lembra? Sim. Ele vai falar isso, eu aprendi Do contentamento, a viver, né? Exato, contente em toda e qualquer situação. Então, essa postura, ela é desenvolvida, ela é aprendida. A terapia pode ajudar, um bom conselheiro maduro, experiente, pode ajudar, né? E, evidentemente, os exercícios espirituais. Porque o exercício espiritual é como se fosse, eu estou relembrando, eu estou me conhecendo, eu estou estabelecendo relação com Deus. E esse processo me ajuda a ficar mais forte. Para dizer não, para fugir do perigo, para evitá-lo. Então, é basicamente isso. Eudes, então vamos estender um pouco mais isso. E a comunidade que cerca alguém que já atravessou, que está atravessando um problema dessa natureza, a família, os amigos, o ambiente de trabalho, o que podem fazer essas pessoas? Aí eu queria que você desse dicas práticas para a comunidade que cerca alguém com esse problema. Como é que pode ajudar essa pessoa? Ah, maravilha. Bom, veja, a comunidade, a conexão com pessoas, a partir da própria família, é um elemento fundamental. É básico. Mas eu queria primeiro dizer o que você não deve fazer. Duas coisas, pelo menos, são importantes aqui. Não julgue. O julgamento, normalmente, ele depende de uma outra coisinha. É a minha perspectiva moralista a respeito das pessoas que têm vícios, que são dependentes, que tem um problema lá que ela não consegue se livrar e que ela continuamente fracassa naquele ponto. Ela já prometeu, eu já não... Entende? A maneira como eu trato a pessoa. Esses dois, eles formam uma só própria ideia. E depois, ofertar a ajuda. Ofertar ajuda não é impositivo. Lembrando que a maioria das pessoas, numa certa fase de uma dependência, ela não ouve. Ela não atende. Ela tem uma arrogância, ela tem uma postura de que eu estou no controle, eu paro quando eu quiser. Todas as evidências, ele está em negação. Né? A gente chama de pré-contemplação. A pré-contemplação é o momento em que eu não enxergo, não ouço, não percebo o prejuízo. Eu já perdi minha poupança, eu já perdi emprego, eu já perdi, sabe? Relacionamentos familiares estão quebrados ou abalados. Eu não percebo nada disso. Literalmente, porque há um controle daquele elemento do qual eu dependo. O nível de prazer ainda é tão grande. Ele está te levando para um buraco, mas você não consegue perceber. Então, às vezes, nesse estado de pré-contemplação, a pessoa não ouve a nossa oferta de ajuda. Às vezes ele até aceita. Eu me lembro, só fazer eu passei uma temporada, quase 2 anos, eu ajudava um centro de recuperação. E eu ia lá todos os sábados pela manhã. E era voluntário. E quando chegava gente nova, às vezes eles entravam no meio da semana, e eu no sábado encontrava esses novatos. E eu fazia uma pequena entrevista. Normalmente eu perguntava, por que você está aqui? Lá a gente adotava a ideia de portas abertas. Quer dizer, não tem muro. Você entra por livre e espontânea vontade e sai no dia que quiser. Aí é interessante isso, porque a razão por que as pessoas alegavam que estavam lá, normalmente era um preditor se essa pessoa ficaria até o fim do processo, que levava na época mais ou menos 3, 4 meses, ou não. Quais as razões que as pessoas diziam? Não, eu estou aqui porque minha mãe sofre muito, não é? Então era o outro, não era... Porque eu tenho um filhinho pequeno, porque não sei quem, minha avó fez uma promessa, pediu, não sei o quê. É um constrangimento. Mas no fundo a pessoa não tá, ela mesma não quer. Ela não está comprometida. Ela foi assediada pelas pessoas desesperadas da família e ela acabou entrando, levou um alívio momentâneo. Essas pessoas nunca, ou quase nunca, terminavam o processo. Porque a razão tem que ser do outro, daquele que está. Eu sei que isso traz mais sofrimento para a família.
Porque quando é que vai ser esse tempo? Quando é que essa pessoa vai decidir? Não é? Então, manter-se ofertado. Não ser um julgador moral. Tu não vale nada, tu é vagabundo, tu é louco, tu é isso, tu é aquilo outro, entendeu? Essas coisas não ajudam em nada. Entendi. Mas, Eudes, vamos então ver a perspectiva em outro viés. Essa família que acolhe, que suporta, que ajuda, mas e o que dizer para essa família, para essa comunidade que já não aguenta mais, que os anos passam e as pessoas assistem aquele ente querido, aquele amigo num processo de autodestruição? Como também abordar essas famílias? O que você poderia falar para elas? Bom, para as famílias, esposos, esposas, irmãos e tal, cuide da sua vida. Há um processo psicológico muito sério, muito grave, que as pessoas não percebem, que acontecem com as famílias, é a codependência emocional. A pessoa que tem o problema da dependência e todo mundo fica orbitando ao redor dele, preocupado. Eu sei que o amor, às vezes, às vezes não, sempre, né? Move os parentes, né, os próximos, a tentar salvar essa pessoa dela mesma, mas muitas vezes essa é uma missão impossível. Eu sei que isso vai parecer talvez doloroso e terrível para muita gente, não é? Você sabe, já partilhamos isso, pessoas que chegam a dizer para um terapeuta: eu queria que meu filho morresse, eu queria que meu marido simplesmente desaparecesse, morresse. É terrível pensar isso. Então, cuide de você. Se precisar de terapia, se precisar de grupo de suporte, tem famílias que reúnem grupo de suporte para se autoajudar. Então, use a espiritualidade cristã, a busca da igreja, o apoio dos irmãos, para você mesmo. Porque a codependência emocional, ela é uma espécie de imã poderoso que gruda suas emoções, suas preocupações, suas prioridades ao dependente. Ele arrasta você para o buraco junto com ele. Quando ele não quer de jeito nenhum. E aí não há o que fazer. Né? Então, você ajuda quando for possível. Entenda isso, por favor. Ele chega na sua casa, você vai cuidar, você vai abençoar, mas ele vai e vaza, vai embora, fica dias sumido. Sabe? Cuide de você. Invista em vocês. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Sim. Se meu parente está lá. Pois é. O cuidado e talvez a terapia vai ajudar você a separar uma coisa da outra. Há escolhas. O dependente, às vezes, só em condições muito particulares, você pode pegá-lo, literalmente, prendê-lo e levar para um hospital, por exemplo. Ou para uma clínica. Aqui no Brasil isso é terrível, é proibido, né? Você não pode fazer isso. Já aconteceu, né, várias vezes o Estado fazer isso, né, Cracolândia. Sim. Aqui em São Luís fizeram isso uma vez, mas é absolutamente inócuo. Não funciona. Mas eu me lembro agora, tem uma instituição, parece que é na Costa Rica, uns caras que são religiosos, mas eles têm suporte psiquiatra, etc e tal. Sim. Eles vão na rua e capturam a pessoa à força, coloca dentro de uma van e levam, e eles têm dezenas e dezenas de pessoas que nessa circunstância foram literalmente salvas, né? Porque elas pararam com a bebida. Eles têm testemunho de pessoas falando: olha, eu agradeço porque... Mas ele filma todas as capturas, ele mostra a captura, a pessoa drogada, totalmente destruída, e a pessoa depois. Mas isso eu não sei se funcionaria aqui, não sei, temos leis em relação a essa questão, eu não sei como é que funcionaria, né? Mas não me parece ser uma ideia muito boa. Esse cara tem essa perspectiva, faz e dá certo, mas daria certo com todo mundo? Não sei. Eudes, então vamos assim, nós falamos do problema em si, nós falamos tanto da questão psicológica quanto da questão da espiritualidade, nós falamos desse grupo maior de apoio, do acolhimento, do não julgamento, falamos da família que pode estar imersa, mergulhada numa situação de desespero. Então vamos aqui mapear meio que um caminho para alguém que começa a se dar conta, que precisa de ajuda. Qual seria o caminho? Vamos traçar uma espécie de jornada. Como é que essa pessoa pode, para o familiar dela, para ela mesma, como é que começaria para enfrentar o problema? Na maioria das vezes, quando a pessoa cai em si, não é? Como o velho filho pródigo. Sim. Né? Caindo em si, sim, né? Na situação mais miserável possível, ele diz: eu vou
voltar para a casa do meu pai. Não é? Sim. E quando ele fala isso, ele cria um diálogo interno muito interessante. Ele vai dizer, eu vou pedir perdão, ele ensaia um discurso, ele diz, eu vou dizer para Deus, eu vou dizer para meu pai, pai, eu peguei contra os céus e contra você. Então, se você puder, me receba pelo menos como um dos seus empregados. Sim. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, né? E, bom, aqui tem um mapinha interessante. A família, normalmente, é a primeira pessoa para quem você deve compartilhar a necessidade de ajuda, porque... Primeiro grupo, né? Porque é uma coisa interessante que eu me lembrei. Muitos dependentes, muitos viciados, a coisa não aparece muito. Vamos colocar aqui. Uma pessoa que está com compulsão por jogos, ela já está tendo prejuízos. Sim. Ela já gastou, o cartão já está empenhado, não sei o quê, mas ninguém na família sabe. E ela está lá, secretamente. Uma pessoa viciada em pornografia, ela usa pornografia no celular, no computador, não sei mais aonde. A coisa está ficando avolumou e está num estado tal que ela está fazendo isso em todos os lugares, ela está desesperada, a obsessão na cabeça, ela não pensa em outra coisa. E então ela diz, olha, eu percebi que eu vou cair no abismo. E então pede ajuda. Bom, dependendo também de como a família reage, lembra? O não julgamento, deixar o moralismo de lado. O moralismo é aquela de você não tem vergonha. Sim. Como é que você, que é a pessoa essa, aquela outra, né, instruída, recebeu uma boa educação e está fazendo isso. Todas as pessoas, em tese, todas as pessoas podem se tornar dependentes de algo. Entende? O próprio moralista pode se tornar dependente de alguma coisa, ou já, se não, né? Então, essa é a primeira coisa. A família precisa também ter um tipo de reação. Porque se a família ficar pirar na batatinha, aí como é que a pessoa vai encontrar apoio para ajuda? Né? Não tem. A igreja, procure um pastor, o seu pastor, o padre. Sim. Vai lá, conversa com ele. Existem várias instituições que são religiosas para receber pessoas assim. Tem grupos de apoio, pessoas que se reúnem, né? Grupos terapêuticos. Sim, que todo mundo aqui joga, por exemplo, todo mundo tem visto de jogo. Então as pessoas se reúnem para se apoiar. O NA, o AA. Então tem várias possibilidades aqui, não é? Mas a família normalmente seria o caminho inicial para isso. Eudes, e depois que a gente fez esse mapeamento, eu queria que, bora falar um pouco dessa porta de saída. Situações, pessoas, casos que você acompanhou na prática, que encontraram a porta dos fundos, a porta de saída e começaram a viver uma vida, como você disse, um dia de cada vez, para que o nosso espectador que está aqui nos assistindo possa então dizer, poxa vida, então temos a saída, a possibilidade, há um novo caminho, e aí a gente já vai partindo então para a nossa finalização desse episódio. É claro que eu tenho, né, exemplos, mas eu preciso ser muito honesto com você que está me ouvindo. A gente não tem uma estatística muito precisa. Infelizmente, no Brasil, a gente padece de uma carência absurda de pesquisa sobre quase tudo, né? E nessa área, a gente tem dados, geralmente a gente usa dados da OMS, ou como o caso da pesquisa já antigona, né? 2017, da Fundação Oswaldo Cruz. Mas o que eu posso falar sobre esse detalhe é um processo doloroso. Às vezes ele tem idas e vindas. Os próprios livros que tratam do assunto, ele fala, por exemplo, de deslize, que a pessoa está indo bem, começou o processo, mas num dado momento, ela usou. Mas ela mesma, vendo o abismo que estava chamando de novo, ela corre, busca ajuda e resolve, continua a jornada. Mas para outros a situação é um pouco mais grave. Então ela tem uma recaída. Recaída é voltar ao estado original da dependência. O processo de recuperação precisa começar do zero, praticamente, né? Então, é preciso entender que é assim. Então eu tenho um caso que virou um amigo, né? E tem dois casos aqui que eu vou mencionar bem brevemente. Esse amigo, ele chegou no consultório e ele já não estava mais usando. Mas ele tinha sequelas psicológicas, ele tinha várias outras questões importantes para resolver. Mas essa pessoa usou cocaína durante 2 décadas. Compulsivamente. Ele gastou tudo que tinha, ele
perdeu 2 casamentos, enfim, a vida dele estava destruída. Ele não progrediu na área acadêmica e uma pessoa extremamente inteligente, né? Bom, para resumir, essa pessoa conseguiu sair, ficou alguns anos em terapia e por isso daí nasceu a amizade. Ele conseguiu terminar o curso de Direito, passou no exame da ordem. Que beleza, olha só. Hoje, ele tem uma vida limpa, que é como a gente chama no popular, e é um profissional. Que maravilha. Um outro já era um profissional, também cocaína. E esse casado, 2 filhinhos, chegou um dia no consultório, ele e a família todinha, o menino, a mulher, e a mulher estava rabuchuda do terceiro. E ele estava literalmente apavorado. Um cristão, praticante, mas por razões, estresse. Aí aquela história, a vida cristã precisa ser praticada. Não existe vida cristã virtual, gente. Idealizada. Né? Uma vez... Longe da comunidade de fé. Não. Né? Então, tem que ter prática. E a prática íntima, que são os exercícios espirituais que nós falamos sempre, leitura da palavra e oração. E a comunidade de fé, que me retroalimenta e tal. Esse cara estava muito cheio de trabalho, estresse do trabalho, não sei mais do que, e a cocaína ela ajuda a dar um up, né? Sim. A pessoa fica mais exposta, sabe, ela fica muito mais energizada e tal. Maravilha, se fosse só isso, né? Seria muito bom. Qualquer um tomaria, né? É tipo o pessoal que se enche de Red Bull, né? Cafeína, taurina, sei lá. Mas veja só, esse cara precisava de ajuda. Ele ainda estava muito débil, muito frágil, passou por um centro de recuperação, mas ele sentia que a qualquer momento ele poderia voltar. Aí a terapia, né, foi extremamente útil para aquele homem, mas ele me contou um episódio muito curioso que eu quero compartilhar. Ele disse que ele estava sempre com a presença da esposa, lembra? Família. Sim. Família, a mulher tinha sofrido, os filhos, mas agora eles estavam juntos e serviu como, dava uma coesão àquele homem. Sim. E ele, naquele dia ele saiu sem a esposa. E aí, ele pegou o carro, ele disse, eu tomei um espanto tão grande, porque automaticamente, como se o carro tivesse vida própria, foi sozinho na direção da boca onde ele comprava cocaína. Meu Deus. Quando ele se espantou, ele estava no retorno que dava para entrada do local para onde ele ia comprar a droga. Ele disse que foi um espanto tão grande, um medo tão apavorante, porque ele achava que ele poderia ir para lá, mesmo que ele não quisesse, né? Mas, obviamente, isso não aconteceu. Ele fez o retorno, tal, voltou, pegou o destino dele. Ele se distraiu, estava pensando e tal, e o caminho já era tão conhecido, né? Tão automático, né? Então, sim, tem porta de saída, mas é uma jornada. E essa jornada, para a gente encerrar o nosso podcast Entre Fé e Razão, eu sei que você aí estava dizendo, mas esse episódio foi esclarecedor. Eu disse, autoconhecimento, para evitar essa armadilha, esse caminho. E eu queria que com isso você encerrasse o nosso episódio de hoje do podcast Entre Fé e Razão. Bom, mas pode lembrar o nosso amigo Sócrates, conhece-se a ti mesmo, né? O que é interessante, porque a frase não é só essa, né? A frase que estava no portal do oráculo de Delfos, que é anterior a Sócrates, dizia, conhece-te a ti mesmo. E então, conhecerás o mundo e os deuses. O autoconhecimento, ele não é algo mágico, não é algo que você usa técnicas, é um processo também, você mencionou, é uma jornada pessoal. Uma jornada interior. É como um topógrafo mapeando uma área, conhecendo aquela área. E então muitas situações na relação com os outros são elementos para me conhecer. Certo. Os desejos que eu carrego são elementos para me conhecer. Os planos de vida que eu tenho são elementos para eu me conhecer. E, obviamente, os meus erros são elementos para me conhecer. Então, o autoconhecimento é a admissão daquilo que eu sou. É o acolhimento daquilo que eu sou. Eu posso usar o intermediário talvez mais, o melhor, né, que seria... Mais apropriado. Muito obrigado pela palavra, né? Mais apropriado seria um terapeuta. O terapeuta, ele tem as ferramentas, os instrumentos que nos ajudam a nos conhecer. Um teste de personalidade que revela
traços que eu desconfiava, mas agora eu tenho um nome para eles. Enfim, numa terapia isso pode ser tremendamente útil, como é verdade, né? Mas outras formas também, como eu mencionei, né? Então, uma vida que eu procuro me interiorizar de vez em quando. E observar, não viver instintivamente, animalescamente, de forma primitiva, apenas atendendo os anseios, desejos imediatos, né? Uma impulsividade. Sim, sim. Comer, beber, prazer, não é? Sim. Então, quando a vida sofre um reducionismo, a materialidade das coisas, né? Não tem a transcendência, não tem a busca, né, pela espiritualidade, né? Pelo contentamento, pelos prazeres que não são físicos. Sim. Não é uma compra na Amazon, entende? Que vem e tal. É o prazer, por exemplo, de uma música, é o prazer da contemplação, é o prazer de um tempo com um amigo, uma amiga, querido, querida, entende? É o prazer com a família, é aprender a viver a vida tal como ela é. Eu acho que o autoconhecimento ele pode ter todos esses elementos e mais uma terapiazinha básica vai muito bem. Ok, então nós agradecemos a sua audiência, a sua participação. Deixe comentários aqui no nosso podcast Entre Fé e Razão, sugestões de temas que você gostaria de ver abordados nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de seguir o Instagram, @EudesAlencarPsi. Eu sou Kátia Alencar e agradeço a sua companhia e eu espero rever você nos nossos próximos episódios e com Eudes agora para a despedida deste episódio. Muito obrigado. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos muito felizes. Eu quero reforçar particularmente esse pequeno detalhe. Dá um feedback pra gente, por favor, né? Escreve alguma coisa aí. Não bota carinha, emoji não, pelo amor de Deus, né? Escreva alguma coisa, né? Qualquer palavra, eu quero palavra em português, pode ser em inglês também, pode ser espanhol, mas palavras, não aquelas bater palminha, estrelinha e tal, não, isso aí não diz nada, tá bom? Então a gente quer um feedback verbal, ou escrito, não é? Para que a gente possa saber como a gente pode melhorar isso aqui também. Valeu? É isso, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.